16. Acharam? Então, a gente tem um sonho, muito objetivo, a gente quer que Deus realize na nossa vida, mas a gente tem que andar direitinho da palavra, vigiar. A mesma coisa é a amizade. Tem pessoas que andam com amizade que não é de Deus. E não adianta falar com a pessoa, que a pessoa fica insistindo, até dar ruim. Sabe qual é o pior de tudo? É quando a pessoa insiste até dar ruim, gente. Quando a pessoa ouve o conselho, você lembra aquela palavra que eu preguei? Eu não sei quem é que estava aqui, eu acho que foi não sei se foi na Santa Ceia, sobre o rei, aquele rei, como é o nome dele? Nabucodonosor, né? Lembra aquela palavra que eu preguei sobre Nabucodonosor, que ele perdeu tudo porque ele tinha ódio? Quem lembra dessa palavra? Tu lembra o que o Daniel falou para ele antes dele perder tudo? Ó rei, peço-te, ouve o meu conselho e se conserta. Não foi o que o Daniel falou com ele? Se ele tivesse ouvido o conselho, ele não tinha perdido tudo. Entendeu? O ruim é quando a gente fica... Deus está avisando, a gente não escuta, a gente não dá ouvido a Deus. Também isso é um exagero, pastor. Não pode ter amizade com ninguém, nem isso não, gente. Você tem que selecionar suas amizades. Uma amizade que vem falar pornografia para você, prostituição, vem falar coisa do mundo. Ou você é um cristão ou você não é. Pastor, que é isso? Irmão, mas é sério. Ser cristão é uma evolução que Jesus faz em você. Você agora você não tem mais nada a ver com o mundo. Você morreu para o mundo. Você morreu para o mundo. A partir do momento que você foi batizado, você morreu para o mundo. Acabou. Você não tem que se envolver mais com essas conversas, com essas coisas. Você é diferente. Você imagina se Jesus Cristo, tivesse numa rodinha de amigo ou de colega, né, falando pornografia, cada um contando uma piada pornográfica. Tu acha que Jesus ia ficar ali? Fala a verdade. Estourando bolo. Tu acha que Jesus ia ficar ali? Sim ou não? Mas só que, deixa eu te explicar, quando você entregou sua vida a Jesus, houve uma transfusão de vida. Isso está lá no... Não, João, deixa quieto, né? Presta atenção na palavra, deixa quieto, né? Isso aí é para vocês não prestar atenção na palavra, né? A gente não liga e acaba. Aí, o que acontece, né? Então, o que acontece? Lá no Colossenses, ou Tessalonicenses, troço assim, está escrito assim, que a nossa vida... ela está escondida com Cristo. Você, quando você foi batizado, você está prestando atenção direitinho? Jesus tirou a sua vida e levou, está escondida com ele, pegou a dele e botou em você. Como o apóstolo Paulo disse assim, né? Já não eu mais vivo, mas Cristo que vive em mim, não é isso? Todo cristão, quando é batizado, aconteceu isso com você, Jesus, você entregou sua vida a Jesus. Ele pegou a sua vida, está escondida com ele em Cristo. Antes de eu ver a gente lá no Mateus, vamos lá para te mostrar isso aqui rapidinho. E você agora, você está vivendo com a vida de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Jesus agora, você vive com a vida dele. Então, quando você para ficar escutando uma piada indecente, você mexe no trocinho pornográfico no celular, você está forçando Jesus a fazer isso. Por isso que está errado. Eu tomo um Beer Night. Você acha que Jesus quer tomar um Beer Night? Mas ele está dentro de você. Você está tomando, você está dando para ele tomar também. E aí? Entendeu, pessoal? Não funciona assim. Por isso que a palavra de Deus diz assim: sede santo, porque eu sou santo, porque ele habita em você. Você não pode forçar Jesus, ficar escutando os trocinhos que não deve, forçar Jesus a tomar birinade. Você tem que entender que Jesus mora em você agora. Se ele mora em você, até suas amizades é selecionada. Porque pastor, mas eu não falo nada, mas você está ouvindo, não estou de troço decente, não
questão de pornografia. Jesus não está satisfeito. Você entendeu? Jesus não está satisfeito em ouvir isso. Você tem que ver, você tem que procurar agradar a Deus. Procura amizades que falam das coisas do alto, que falam das coisas de Deus. Entendeu? Ô rapaz, mas ali tem uma mulher muito boa, irmão. Eu sou cristã, até careta, boiola, irmão. Pensa do jeito que você quiser, eu sou de Jesus. Você quer olhar? Vai lá e olha ali. O olho é seu, faz o que você quiser, mas eu não vou olhar, não vou fazer, acabou. Entendeu? Ah, irmão, se você for uma pessoa teleguiada pelos outros, você não vai conseguir agradar Jesus, não. Porque a Bíblia diz que aquele que agrada ao mundo não agrada a Deus, não. Se você quiser agradar a Deus, você vai andar contra o mundo. É diferente. Mas é difícil, irmão. Eu sou mulher. Eu nem homem eu não sou, eu sou mulher, mas ninguém faz minha cabeça assim para me trair Jesus, não, porque isso é uma traição com Jesus. Ele mora em mim. Entendeu? Ele mora em mim. E às vezes acontece isso, até comigo. Uma vez tinha uma irmã aqui na igreja. Uma vez eu estava andando com ela, pastora, vamos lá em casa fazer uma oração. Aí eu fui, irmão, longe pra caramba, eu falei, eu vou, fomos andando. Eu vou, porque né, o ministério e tal, naquela época não tinha carro, eu fui andando com ela. Ai, de caminhando na rua, caminhando. Daqui a pouco ela começou com os papos tudo torto. Ah, pastor, porque não sei o que, querendo falar da intimidade dela lá com o marido dela. Eu falei, não, mas isso aí não é pedir conselho. Se é para pedir conselho, tudo bem. Às vezes tem gente, eu sou pastora, eu tenho que ouvir. Entendeu? Às vezes tem coisa que é íntimo da pessoa, particular. Ela está passando por um problema, ela pede oração. Isso aí é uma coisa, um conselho é uma oração. Mas ela não veio falar conselho, ela veio querer me contar da vida particular dela. Eu falei, irmão, mas isso aí a gente deixa quieto, entendeu? Você me fala o que você quer que eu ore lá na sua casa. Aí depois eu vim aqui para a igreja. Eu estava aqui dentro da igreja aqui, não sei se eu tinha terminado o culto. Aí eu fui ali tomar um café, já vi que de vez em quando eu vou de tomar um cafezinho. Eu fui ali tomar um cafezinho, ela foi ali para o meu lado também. Hein, pastora? Eu falei, o que foi? Esse friozinho, né? Eu falei, o que tem? Ah, não, esse friozinho é bom para fazer isso. E ele querendo contar as intimidades dela com o marido dela. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, isso aí deixa quieto, isso aí é entre você e seu esposo. Você está entendendo? Eu sou uma pessoa de Deus. Sabe o que eu fiz? Eu vi que aquela irmã ali, ela não tem muito juízo, não. Eu evitei, passei a evitar, não desfazer dela, mas passei a evitar de muita conversa com ela, porque ela conversava uns papos tortos, que não tem nada a ver comigo. Você está entendendo? A mesma coisa também foi um irmão que chegou aqui, pastor, chegou aqui, tal, ora por mim, ora pela minha esposa, estou orando por eles. Quando foi um dia, ele chegou aqui perto do altar aqui, começando a conversar um montão de coisa particular dele com a mulher dele. Eu falei, irmão, mas isso aí não convém eu saber disso não, entendeu? Eu já estou orando por vocês. Você vê que a pessoa não tem juízo. E falando alguns detalhes, sabe? Que ela encostou em mim, porque eu fiquei assim, eu falei, não, eu não quero saber como é que você ficou, não, irmão. Você está entendendo? Isso é problema seu e dela. Você é uma pessoa de Deus, irmão. Aí você fica rindo, acha até engraçado. O que aconteceu isso mesmo? Deus fica olhando assim, o Espírito Santo fica até com vergonha, sai até de perto de você. Porque você, além de você estar fazendo errado, você está dando um péssimo exemplo para a pessoa. A pessoa não vai falar nada para você, mas depois ela vai rir daquele cristão, assim, daquele que estava gostando do assunto. Entendeu? Não vai levar você a sério como uma pessoa de Deus, vai? Fala a verdade. Não vai. Você é ou você não é, você entendeu? Eu até cortei o assunto, graças a Deus, não estou desfazendo dele, mas falei com Deus, se for para ficar aqui, ele vai se enquadrar aí na palavra. Se não for, foi ver a vida dele para lá, entendeu? Ele está para lá. Mas não convém você, que é uma pessoa, ser de santo, porque eu sou santo. Você está vendo que a pessoa não está legal. Isso é um espírito, sabia? Pornografia,
prostituição, isso é um espírito sodomita, babilônico. Tem pessoa que tem a mente suja. A pessoa só fala bobeira, só fala coisa pornográfica. Se ela ver aquela vassoura ali, ela vai começar a falar uns troços pornográficos, porque o troço está nela já. Entendeu? Está nela, tá, o coração dela é sujo. Ela vê maldade em tudo. Então você tem que ter cuidado com esses tipos de amizade. Isso é para te derrubar. Você está indo bem e daqui a pouco você vai. As maus conversações, o que faz? O que elas fazem? Corrompem os bons costumes. O Salmo 1, ele está falando assim, é Salmo, né? Ele está falando assim, bem-aventurados que não andam no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você é uma pessoa de Deus. Se você estiver no meio de pessoas assim, é para você levar a luz. Você está entendendo? Para você levar a luz. Você não tem que ter medo de ser careta, nada disso não. Se você se envergonhar do nome de Jesus, Jesus vai se envergonhar de você naquele dia. Tu já viu isso na Bíblia? Ele vai se envergonhar de você. Então, às vezes, tem pessoas que não levam a sério a santidade. Você fica mal porque aquela pessoa ali vai falar, mas ela não está te levando a sério, porque você não é uma pessoa séria. Eu não, eu a pessoa vem com papo todo, presumindo meu corpo, não, pelo amor de Deus, não. Estou afim desse assunto, não. Acabou. Entendeu? Você é uma pessoa que você carrega a luz de Cristo, você tem que ser um exemplo para os outros. Senão é meio complicado. Entendeu? Aí, vamos lá. Lá no livro de Tessalonicenses, Colossenses 3, Tessalonicenses não, Colossenses 3. As pessoas têm que olhar e ver Jesus em você, mas principalmente Jesus tem que ver que você é dele, entendeu? Você não se envolve com esse tipo de coisa errada. Vamos ali, vamos dizer pro Toninho que ele não foi. Irmão, tá amarrado no nome de Jesus. Vamos fazer um negocinho errado ali. Irmão, nada que é errado, você se envolve. Você é careta, você é maluco, eu sou. Agora Deus abençoe, vai na paz. Estou aqui com meu careta, minha caretice. Você está entendendo? Você está. Deus vai te abençoando, mas se você não vigiar, o diabo vai te derrubar. Ele sempre tenta fazer isso. E não vem tentação senão. Não vem tentação senão humana. O diabo sempre vai usar alguém para chamar você para fazer um trocinho errado. Vamos lá. Se você é casado, está chamando você para olhar outra mulher, se está certo? Está errado. Aí você é solteira, vamos ali. Então, tem a Bernardina ali, o Bernardino, mas isso está certo? Também está errado. Você tem que orar a Deus para Deus botar uma pessoa certa na sua vida e você casar, está tudo errado. E pecado é pecado, vai te derrubar. Depois que você estiver no chão, na lama, lê lá, estuda lá aquele livro a passagem do filho pródigo. Depois que você estiver na lama querendo comer as bolotas dos porcos, você vai procura seu redor e vê se você vai achar algum amigo. Porque o filho pródigo, depois que ele caiu na lama, que ele queria comer as bolotas dos porcos, não tinha, os amigos dele sumiu tudo, ele estava duro, não tinha mais dinheiro, ferrado, sumiu todo mundo. Entendeu? Cuidado com isso. Assim também as amizades interesseiras. Você está no fundo do poço, está na lama, não aparece ninguém para te ajudar. Aí você compra um carrinho, entendeu? Compra uma roupinha melhor, começa a ganhar um dinheirinho e pronto. Aí já começa a encostar. Caraca, tá sangue bom, mano. Entendeu? Vamos ali, vamos fazer, vai acontecer. Depois que te jogar na sarjeta, vai sumir todo mundo. Você está entendendo?
Cadê? Tu não ouve falar com os amigos do filho próximo, ficou do lado dele, não. Diz que ele gastou tudo, com as meretrizes, com as amizades, mas e depois, quando ele estava no fundo do poço? Cadê as amizades? Você está entendendo? Gente, se a gente não aprender na vida, a gente vai ficar tendo queda atrás da outra, uma queda atrás da outra, uma queda atrás da outra. E Deus está avisando, Deus está ensinando, Deus está orientando. Entendeu? Sim ou não? Então ele está falando aqui, ó, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Aí ele está falando, pensai nas coisas que são de cima, não é isso? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Aí ele disse, ó, por quem já estáis mortos, não é isso? Porque já estáis mortos. E a nossa vida está escondida, e a nossa vida está escondida com quem? Com Cristo, em Deus. Pastora, como assim? Me explica aí, como que eu estou morta? Como que eu estou morto se eu estou andando, se eu estou falando? Porque, irmão, se Jesus tirou a sua vida, quando você foi batizado, tirou. Quando você tira a vida de alguém, ela está morta ou está viva? Morta. Você está morta. Mas por que eu ando, falo, converso? Porque Jesus colocou a dele em você. Por isso que você está vivendo com a vida de Cristo. Não é com a sua mais. A sua foi tirada. Vocês já estão mortos e ressuscitaste com Cristo. Por quê? Porque Ele levou a sua vida, botou a dele em você. Se você anda, fala, come, brinca, porque você está vivendo com a vida de Cristo. Não é com a sua, é dele. Por isso que é perigoso você pegar a vida de Jesus e usar para coisas que não convém. Você está entendendo? Forçar Jesus a tomar um Big Night, forçar Jesus a prostituir, você está fazendo isso com a vida de Jesus. Você está bebendo com a vida de Jesus, está cheirando com a vida de Jesus, está prostituindo com a vida de Jesus. Isso é muito sério, porque não é mais sua. A sua você já te entregou a Ele. Sim ou não? Vocês entenderam isso aqui? Por mais que vocês estejam entendendo. Porque já estáis mortos e a vossa vida está onde? Escondida com Cristo. Não é isso? Em Deus. Quando Cristo, que é o quê? A nossa vida. Quem é a nossa vida agora, pessoal? Cristo, tá vendo? Você está vivendo com a vida dele. Se manifestar, então também vos manifestarei com ele em glória. Aí ele está dizendo, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, que a prostituição você está pensando que é só quando você vai lá, prostitui, não é isso não. Tudo que a pessoa faz que é fora dali do matrimônio ali é uma prostituição. Um trocinho que você vê no celular que não tem nada a ver. Aí, João, está pensando que você está chamando ele. Se for espantar, ele entrou pensando que você está chamando. Quando você vai ver um negocinho lá no celular, ele tentando se esconder, ele ia se esconder ali na Suza, viu? Então, quando você vê um negocinho no celular que é impróprio, quando você tem um casinho que é fora do casamento, tanto a pessoa que é casada quanto a pessoa que é solteira, isso tudo é uma prostituição. Sim, entendeu? Então ele está falando aqui, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre o quê? Sobre os filhos da desobediência. Quem é os filhos da desobediência, pessoal?
É os que desobedecem. É os filhos que são filhos, mas que estão desobedecendo. E da desobediência, das quais também em outro tempo andaste quando vivias nela. Mas agora, eu estou falando para você, você fica lá contando piada imoral, mas você não era para fazer isso. Entendeu? Uma vez, eu lembro até hoje, o nosso pastor, ele gosta muito de... Hoje em dia ele está menos, não é? Está menos, mas quando a gente foi para lá, ele tinha muito costume de contar umas piadazinhas. De vez em quando, no meio da pregação, ele contava umas piadas engraçadas. A gente ria pra caramba, ele tinha esse costume. O que acontece? Mas as piadas, era tudo piada saudável. Eles não usavam piada indecente. Aí, por ele assim ter esse costume de contar piada, ele disse que teve um irmão que chegou perto dele: "Ih, pastor, vem cá, que eu vou te contar uma boa", porque ele sabia que ele gostava de piada. Aí foi e contou uma piada picante, indecente para o pastor. E o pastor disse que ficou sério olhando para a cara dele. Ele contando, o pastor, sério. Aí no final ele: "Pastor". Aí ele riu. E olhando para o pastor, sério. Aí, pastor, você não vai rir não achou engraçado não? Ele: "Não, irmão, não achei engraçado". Ele: "Mas por quê?". "Não, o senhor é crente mesmo? Que vergonha, o senhor é um cristão contando uma piada moral dessa. Olha, o senhor tem que se converter". Ele disse que o cara ficou todo sem graça. Poxa, mas tanta piada para o cara contar. Você está entendendo? Se você é cristão, você é diferente. Você muda. Funciona desse jeito. Eu, de vez em quando, eu conto umas piadinhas. Antigamente, quando eu era do mundo, eu contava umas piadas. Quem não sei se é a pessoa que... Não sei, eu não sou tão antiga assim não, tá, gente? Mas talvez tenha pessoas que lembrem dessas piadas. Vocês já ouviram aquelas piadas do Bocais? Quem já ouviu as piadas do Bocais? As piadas do Bocais é tudo pornográfica, praticamente. E eu ria pra caramba, contava aquelas... Hoje eu não faço mais isso, mas hoje eu vou contar uma piada, eu vou contar um troço saudável. Tem nem graça um pastor, um irmão, uma irmã contando um troço desse. Você tem que ser diferente. Como é que você vai ajudar alguém se você abre a boca para falar uns troços esquisitos? Você abre a boca para falar um troço decente, moral, troço que não tem nada a ver com Deus. Deus ficou olhando assim. Então ele está falando aqui, das palavras torpes, que é palavras indecentes, né? Não mentais uns aos outros. Não mentais uns aos outros, não é isso? Pois já despiste do velho homem com os seus feitos. Você não é mais aquela pessoa. Você agora é uma nova criatura. Os que estão em Cristo, nova criatura é. Agora olha o que ele está falando aqui, E vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que te criou. Olha o que você tem que ser agora: um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, parecido com Jesus, segundo a imagem daquele que o criou. Você tem que demonstrar Jesus para as pessoas. E ele está dizendo aqui, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem barco, nem cita, nem servo livre, mas Cristo é tudo em todos. Aí ele está dizendo o quê? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Sabe o que é como eleitos? Escolhidos de Deus. Você foi escolhido de Deus. Como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo
E sobre tudo isso, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vosso coração, e sede agradecido. E a palavra, o que tem que morar em você? Ó? E a palavra, aí Deus está mandando você cantar um hino com ação de graça, você está cantando um hip hop, você está cantando um funk, coisa, não tem nada a ver com Deus. Hã? Sim ou não? Como que Deus vai operar na sua vida se você não faz, se a gente não fizer o que Ele está falando? Não é isso que Ele mandou a gente fazer? Ele tem que viver com salmo, com louvor, de canto, tudo errado. Tem pessoas, nós que somos pastores, a gente paga preço. Tem pessoas que tomam raiva de mim, para de falar comigo e tudo, porque eu dei o conselho certo da Bíblia. Entendeu? Você está com raiva, está com ódio, aí eu vou lá, irmão, mas Jesus mandou você amar os seus inimigos. Pronto. Toma raiva de mim também, pastora cebosa. Mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que ensinar a verdade. Eu vou te ensinar a odiar. E depois, no dia do juízo, Deus vai falar para mim, por que você ensinou tudo errado? E aí? Hã? É a mesma coisa isso aí. Mas pastor, isso aí não tem nada a ver não. Todo mundo conversa um negocinho decente. Se eu saísse daqui, que nem às vezes a gente, não tem quando termina o culto que a gente costuma ficar conversando ali um pouquinho, aí eu vou contar uma piada bem decente. Você não achou o que de mim? Fala a verdade. Você não acha normal? Fala a verdade. Você não acha normal? Então não é normal, não é legal para um cristão fazer isso. Você está entendendo? Uma cristã. Então por aí você vê que não é legal. Eu fiquei pensando ali um tempo atrás, né? Tem gente que fala com o negócio, o que tem? Nada a ver tomar um birinite, só porque cristão não pode beber um negocinho. Mas manda o pastor beber um negocinho para ver se todo mundo não cai em cima. Não é normal? Se é normal, o pastor também pode tomar um birinite, por que não pode? Para o pastor não é normal, né? Porque tem aquela imagem de santidade, mas para ninguém é normal, para nenhum, entendeu? Eu fiquei pensando nisso outro dia. Não, mas não tem nada a ver ter um casinho fora do casamento. Manda um pastor, uma pastora ter um casinho fora do casamento para ver se não vai todo mundo cair de pau em cima dele. Caraca, pastora, pastor. Se é normal, por que você fica tão escandalizado quando o pastor faz? Ou uma pastora faz? Porque é uma imagem de santidade, não é? Sim ou não? Pastor não é uma imagem de santidade? Então está errado. Está errado para mim, está errado para você, está errado para qualquer cristão. Não, mas pastor é diferente. Não, irmão. Pastor só é um instrumento na mão de Deus, mas a obediência é para todos. Sim ou não? É para todos. Então, ele está falando aqui, vamos lá. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, com toda sabedoria, ensinando, admoestando uns aos outros, com salmos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras, né? Por palavras também, pessoal, por palavras ou por obra, fazem tudo em nome do Senhor, dando graça, dando a Ele graças a Deus, Pai. Glória a Deus. Menina, tá esperto o celular aí. Então, pessoal, o que você fala, guarda isso que eu vou te dizer. O que você fala, você também tem que pensar o que você fala. As conversas que você conversa, você tem que meditar nisso. Se você é de Deus, tudo seu é diferente. A sua atitude é diferente, o seu jeito de falar é diferente. O Pedro, ele saiu lá do meio do povo de Deus, ele fugindo, quando Jesus foi preso, ele ficou assustado, com medo, ele foi lá para o meio dos incrédulos. E ele sentou lá. E aí ele negou Jesus. Pessoal, você não estava andando com ele, com Jesus. Sabe o que ele disse? Não, eu nem conheço esse homem. E aí os pessoal falou assim, não, você é um deles. Você anda com ele, sabe por quê? Porque a sua fala te denuncia. Por mais que ele tentou passar como incrédulo, ele não conseguiu.
O jeito dele falar mostrava que ele era um cristão. Quer ver um exemplo? Um filhotinho de uma cadela, né? Aí tá lá chorando, ele late, é pequenininho, ele late, ele tá mostrando que Efésios 4, vamos lá, Efésios 4, lá no versículo 29. Pessoal, eu queria lembrar o pessoal aqui, que eu já ia esquecendo de falar, que amanhã de manhã, a gente não teremos o culto aqui de manhã, só à noite, tá, pessoal? Estou avisando aí, pessoal, aí, que amanhã a gente só vai ter culto à noite. Glória a Deus, de manhã não teremos. Amanhã a gente vai dar um pulinho lá no culto do pastor Mota, lá pegar a nossa pedrinha do Jacó, a campanha que ele está fazendo lá. Glória a Deus, vamos de manhã, então só vamos ter culto à noite. Amém? Glória a Deus. Efésios 4, versículo 29. Acharam aí? Gente, presta atenção nisso aqui, ó. Presta atenção, ó. Aqui de novo fala sobre a mesma coisa, revestido, novo homem, aquela coisa toda. Mas ele está falando aqui, ó. Vamos pegar do 24, a gente vai entender melhor. 4, 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em que, pessoal? Verdadeira justiça e santidade, tá vendo? Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí ele está dizendo, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir como os que tiver necessidade. Gente, presta atenção aqui agora nesse versículo. Às vezes tem pessoa que vem para a igreja, não é abençoada, a pessoa não presta atenção no que é ensinado, ela está com a mente em outro lugar. Preste atenção nisso aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a mesma coisa que estava lá, não é? Torpe e indecente. Aí ele está dizendo, mas só o que for boa para promover edificação e dar graça aos que ouvem. Só pode sair coisas da nossa boca que vai edificar os outros que estão ouvindo. Coisas boas, coisa de Deus. Entendeu? Coisa que vai ajudar. Às vezes a pessoa está ali sofrendo do seu lado, está precisando de uma palavra, você está falando um montão de coisa que não tem nada a ver com Jesus. Só saia da vossa boca palavra que edifica, que ajuda o outro, que levanta o outro. Está entendendo? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirado entre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os aos outros, como também Cristo vos perdoou. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Sim ou não, pessoal? Entenderam? Estão entendendo direitinho? Então, vamos agora lá no livro de Mateus, onde eu falei com vocês. É desse jeito, entendeu? Vocês guardaram aí. Guardaram? Não, né? Onde era? 12:46. Então, vamos dar um pulinho lá. Entendeu, pessoal? Que a gente tem que mostrar para as pessoas que nós somos de Deus. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor, também te amo. Agora você vai junto com a pessoa para falar fofoca, falar mal da vida dos outros, falar coisa indecente, aí você está estragando o Evangelho de Cristo. Está
está se queimando, a pessoa vai olhar para você, como é que a pessoa vai ver você como um cristão, como uma cristã? Você age dessa maneira. Então, lá no Mateus 12, versículo 46. Vamos ver se nós fazemos parte da família de Cristo. Amém? Sim ou não? Vamos ver se a gente faz parte da família de Cristo? Olha o que está escrito aí. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Não é isso? Porém ele respondeu e disse, ao que falaram: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis que a minha mãe e os meus irmãos, eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é o meu irmão, essa é a minha irmã e essa é a minha mãe. Então, pastor, o que significa isso? Nós temos que fazer parte da família de Jesus. Não adianta, eu sou da igreja, eu sou evangélico. Não. Você faz parte da família de Cristo. Pastor, e quem faz parte da família de Cristo? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que obedece a palavra. Esse faz parte da família de Cristo, um grupo de cristãos, de seguidores de Jesus. Glória a Deus. É desse jeito, não é os que são da igreja, é os que obedecem. Esses faz parte da família de Cristo. Glória a Deus. A Bíblia diz que vós sois a luz do mundo e o sal da terra, né? Não se pega lá uma candeia e põe embaixo da cama, mas você pega lá a candeia. Na época, quando não tinha luz, você botava lá a luz no centro da casa para clarear todos. É igual essa lâmpada aí. Não adianta eu pegar essa lâmpada aí, acender as lâmpadas e botar tudo embaixo da cama, vai clarear embaixo da cama. Tem que botar no alto assim para clarear todo mundo. Sim ou não é? É a mesma coisa a gente. Nós resplandecemos a luz de Cristo. Então, no seu trabalho, no mercado, na padaria, seja um cristão, gente. Glória a Deus. A pessoa vai lá na padaria, sei lá onde você vai, quando troço indecente para você. Você não tem que ficar, irmão, você é cristão. Daqui a pouco a pessoa vai, pô, pensei que. Aí vai ter alguém ali perto que vai olhar. Eu pensei que essa menina, esse rapaz era cristão. Nada, estava lá, falou, rindo da piada indecente lá. Você sabe, às vezes tinha uma pessoa naquele mercado, naquele lugar, que estava até querendo se converter por causa do seu testemunho. Mas você agiu assim, estragou tudo, gente. Glória a Deus, tem que vigiar, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença, primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus e agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ajudar cada pessoa, também como a palavra que eu preguei hoje de manhã de Josafá. Essa pessoa que está passando por muitas lutas, são muitos ataques do império das trevas sobre a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, que o Senhor venha ajudar essas pessoas, Pai. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo manifestar o Teu poder, a Tua justiça na vida dessa pessoa e venha livrar ela de toda essa perturbação, de todo esse mal. Eu estou paralisando a ação do mal e exigindo que saia em nome de Jesus.
da vida, do casamento, da prosperidade, da vida espiritual, de todas as áreas da vida dessas pessoas. É assim que eu oro, eu abençoo cada um deles em nome de Jesus, e vocês digam assim seja e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe aí o pessoal do Face, o pessoal do YouTube. Uma noite abençoada para todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.